1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 40. Diz assim o texto: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Amém? Levante as mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta noite, através da Tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, está aí a palavra de Deus. Eu queria nesta noite trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações. Nós vemos aqui que a palavra de Deus fala a respeito das 5 pedras que Davi lhe pegou no ribeiro. E estas 5 pedras, ela representa um caminho para a vitória em Deus. E a escolha de Davi por 5 pedras no ribeiro, antes de enfrentar o gigante Golias, é cheia de significado espiritual. Cada pedra pode ser vista como uma verdade que o nosso Deus deseja nos ensinar, para que nós também viemos enfrentarmos os gigantes que se levantam sobre a nossa vida. E nesta noite nós vamos falar sobre essas pedras, não apenas como armas físicas, mas como símbolos de princípios espirituais poderosos, que transformam nossas batalhas em vitórias para a glória de Deus. A primeira pedra que nós vemos é a pedra da fé. E a pedra da fé, ela é a base da nossa vitória, porque a própria palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Davi, ele enfrentou Golias porque ele confiava plenamente no poder de Deus. E ele afirmou com convicção, dizendo em 1 Samuel capítulo 17, e o versículo 37, dizendo: o Senhor me livrará da mão deste filisteu. A sua fé não estava baseada na aparência ou nos recursos, mas na fidelidade de Deus em seu passado e em suas promessas. E a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, ela nos conecta ao sobrenatural de Deus para nossas vidas. Lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, diz a palavra do Senhor. E Davi sabia que a vitória era de Deus,
que a vitória era do Senhor, não por sua força, nem por sua habilidade, mas pela aliança que Deus tinha com o seu povo. Aleluias. A palavra do Senhor, ela diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de número 17: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7: porque andamos por fé e não por vista, diz a palavra do Senhor. A fortaleza, aleluia, a fortaleza da nossa fé está em Cristo Jesus, e nós temos que fortalecer a nossa fé em Jesus. E como nós vamos fortalecer a nossa fé em Cristo? Mergulhando na palavra de Deus e relembrando aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, pelos livramentos, pelas vitórias, pelos milagres que o Senhor já operou na nossa vida. A sua fé em Deus será o motivo pelo qual gigantes cairão diante de você nesta noite. A sua fé no Senhor será o grande motivo pelos gigantes que se levantou na sua vida cair por terra aqui nesta noite. Confie no Senhor, porque Ele, o próprio Deus, te conduzirá à vitória que você precisa. Oh, glória a Deus, aleluia. E a segunda pedra é a pedra da obediência. E quando se fala a pedra da obediência, se trata do caminho para o propósito. Davi, ele foi obediente desde o início, como nós conhecemos a história de Davi. E ele aceitou a ordem de seu pai para levar alimentos aos seus irmãos que estavam naquela batalha. E essa simples obediência de Davi abriu as portas para que ele estivesse no campo de batalha, cumprindo os planos de Deus para a sua vida. Obediência, meus irmãos e irmãs, é um ato de submeter-se à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos ou compreendemos o que Ele está fazendo, porque Jesus, Ele é o nosso maior exemplo, porque Jesus, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A vitória, ela vem para aqueles que andam segundo a direção de Deus, ou seja, nós temos que ter a nossa vida direcionada pelo Senhor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz: eis que o obedecer é melhor do que ao sacrificar. E lá em João capítulo 14, versículo de número 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor. Ou seja, busque obedecer ao Senhor em cada área da sua vida. Busque obedecer a palavra de Deus em cada área da sua vida, mesmo nas pequenas coisas. Busque obedecer a Deus, porque a sua obediência a Deus, a sua obediência à palavra do Senhor, abrirá portas para propósitos maiores que Deus tem revelado para a sua vida. Oh, aleluia! Pode adorar ao Senhor. Aleluias! Deus, Ele honrará a sua obediência e te levará ao lugar da vitória e do propósito que Deus tem para a tua vida. Mas nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor.
temos que obedecer os seus mandamentos, aleluia, para que nós viemos ser bem-sucedidos, aonde quer que nós pisamos as plantas dos nossos pés, Deus Ele vai estar conosco, aleluia. Terceira pedra, a pedra da preparação. E quando se fala a respeito da pedra da preparação, nós vemos aqui que Deus, Ele treina os seus guerreiros. Quem é guerreiro de Cristo aqui? Cadê os guerreiros do Senhor? Aleluia. Davi, ele não chegou despreparado para o confronto com aquele gigante, mas ele tinha experiência de enfrentar leões, enfrentar ursos, enquanto ele cuidava das ovelhas, como diz a palavra do Senhor. E esses desafios foram o treinamento de Deus para algo maior que Deus já tinha reservado para Davi, aleluia. E nós sabemos, meus irmãos, amada igreja do Senhor, que a preparação espiritual sobre as nossas vidas, ela é essencial, porque lá no livro de Efésios capítulo 6, versículo de número 10 ao 18, lá a palavra do Senhor nos exorta a nós vestir de toda a armadura de Deus, e resistir às astutas ciladas do inimigo. Ou seja, cada desafio que enfrentamos nos fortalece e nos molda para a conquista de batalhas maiores que virá. Oh, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de Salmos, capítulo 144, versículo 1: bendito seja o Senhor minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha. E lá em Provérbios capítulo 21, versículo 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Oh, aleluia, do Senhor vem a vitória, aleluia. Então Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: encare os desafios do presente como treinamento de Deus para a tua vida. Deus está te preparando, Deus está te moldando para coisas maiores que Deus, Ele tem reservado para a tua vida, aleluia. Tudo que você enfrentou até agora foi um treinamento de Deus para a vitória que Ele já preparou para você nesta noite. Quem crê nesta vitória, levante a tua mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque esta batalha não é nossa, mas esta batalha é de Deus. É o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que luta por nós. A quarta pedra, a pedra da coragem. E quando se fala a pedra da coragem, se trata de avançar, ou avançando apesar do medo, aleluia. Enquanto todos em Israel estavam paralisados pelo medo, porque é isso que Satanás, ele tenta fazer contra a nossa vida, ele tenta nos paralisar pelo medo. E o exército de Israel, o povo de Israel, estavam paralisados pelo medo, pela estatura daquele gigante, pela aparência daquele gigante. Eles estavam paralisados de medo, e Davi se apresentou para lutar. Ele não ignorou o perigo, aleluia, mas ele confiou na proteção de Deus, ele confiou na proteção do Senhor, porque a sua coragem era uma manifestação da sua fé em Deus, a sua fé em Jesus,
Ele não estava colocando a sua confiança no exército de Israel. Ele não estava colocando a sua confiança no rei Saul e tampouco na armadura que Saul tentou emprestar para ele. Mas a sua fé estava firmada em Deus. E quando nós firmamos a nossa fé em Jesus, a vitória é garantida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. E quantas pessoas que não estão paralisadas pelo medo. Quantas pessoas que estão paralisadas pelo medo das lutas, das adversidades, da crise. Mas lembre-se que Deus está nesta batalha. Esta batalha não é nossa, mas esta batalha é do Senhor. E a coragem nasce da certeza de que Deus é maior. O nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele é maior do que os gigantes que nós enfrentamos. Eu não sei em qual área da sua vida que o gigante tem se levantado. Talvez pode ser na área da sua saúde, ou quem sabe emocionalmente, ou quem sabe na área espiritual, ou na área financeira ou familiar. Mas não importa, tenha convicção que Jesus está com você. E Jesus é maior do que o gigante que se levantou sobre a tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, lá a palavra do Senhor nos lembra dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Nossa força e a coragem, ela vem do Senhor, porque é Ele que batalha por nós. É o Senhor que batalha por nós. Aleluia. Então descanse o teu coração. Descanse o teu coração. Lá no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Oh, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o texto diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, diz o Senhor Jesus. Oh, glória! Deus está dizendo para nós nesta noite: confie, porque eu estou com você. Ele está dizendo: confie, porque eu estou com você. Seja ousado de seguir o propósito de Deus, mesmo quando parecer que seja impossível. Mas não desanime, persista, porque nesta noite Deus está te enchendo de coragem para enfrentar e vencer aquilo que parecia ser impossível na sua vida. Quem crê, levante a mão e adore e glorifique o nome do Senhor Jesus. Mais fortes são as palmas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A quinta pedra que Davi, ele pegou naquele ribeiro, é a pedra da dependência de Deus. E esta pedra da dependência de Deus, ela é a fonte da nossa vitória. Porque quando nós dependemos totalmente do Senhor, a nossa vitória é certa. Porque Davi, ele declarou, lá no capítulo 17, versículo 45, ele diz: eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! E ele sabia que a batalha não era sua, mas a batalha era do Senhor, e a sua confiança absoluta estava em Deus, estava no Senhor. Aleluia! E a dependência de Deus, meus irmãos, é o segredo para a nossa vitória, é o segredo para a nossa conquista, é a dependência de Deus.
Seja totalmente dependente de Deus. Não importa a força do inimigo, porque quando confiamos no Senhor, Ele luta por nós e nos dá a vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, pode louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ser totalmente dependente do Senhor. Aleluia. Se você olhar lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9, lá nós vemos que o Senhor, após a morte de Moisés, o Senhor ele fala com Josué, e após ele falar com Josué, ele cobrou força, cobrou coragem, cobrou ânimo, e também ele falou para Josué não se apartar da lei de Moisés por nada. Aleluia, para que ele fosse bem sucedido. E assim também é nós. Se nós somos totalmente dependentes do Senhor, este é o segredo e é a chave para a nossa vitória. Aleluia. Ah, pastor, mas o gigante que se levantou sobre a minha vida, ele é muito forte. Mas Deus é maior. Deus é maior. Não importa a força do inimigo, quando confiamos no Senhor, é Ele que luta por nós, é Ele que batalha por nós. Como diz lá em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Aleluia. Então a chave para a nossa vitória está na total dependência de Deus, dependência do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz também, lá no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. Oh, aleluia, oh glória. E lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Uns confiam em carros, uns confiam no seu dinheiro, na sua fama, no seu nome, nos seus status, mas nós sabemos que tudo isso é falho. Mas aquele que confia em Deus, no nosso Senhor, sabe que a vitória é garantida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Reconheça que a vitória ela vem do Senhor, a vitória ela vem de Deus. Então nós temos que submeter aos seus planos, e a batalha é dele. Aleluia, é dele. Ao depender de Deus, você verá gigante caindo por terra aqui nesta noite. Oh, aleluia. Ao depender de Deus, você verá gigantes caindo e testemunhará milagres sobrenaturais que Deus vai operar na sua vida. Oh, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já vou concluir a mensagem. As 5 pedras que Davi pegou no ribeiro simbolizam princípios espirituais que nos capacitam a enfrentar qualquer desafio que surgir no nosso caminho. Fé, obediência, preparação, coragem e dependência de Deus. Assim como Davi venceu Golias naquela batalha, você também pode vencer qualquer gigante quando anda nesses princípios da palavra de Deus. Oh, aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
e as fortalezas estão caindo por terra aqui nesta noite. As fortalezas que estavam sobre a tua vida, Deus está jogando por terra. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo em todos os momentos da sua vida. Ele te dará vitória sobre os gigantes que têm se levantado durante a sua caminhada. Ele derrotará os gigantes que se levantam contra você, porque Ele é a sua força, Ele é a nossa rocha, e Ele está presente aqui nesta noite. Quem sente a presença dEle, aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias! Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continua falando em cada coração aqui nesta noite.